Oi. Bom dia, irmãos. Oi. Estão ouvindo aí no fundo? Tá dando para ouvir? Estão ouvindo? Bom dia. Melhorou. Mais um domingo pela manhã para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Peço que você já abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler 2 textos neste Evangelho. João, capítulo 1 e depois o capítulo 14. Diz assim, João 1, do 1 até o 3. Amém? Vamos lá? Vão se acomodando aí. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos lá, João 14, 6. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da palavra do Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza para que possamos aprender acerca da Tua palavra e viver de acordo com ela. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, na última aula que eu ministrei aqui, eu falei sobre educação cristã. E hoje falarei do mesmo tema, só que numa outra perspectiva. Nós trabalhamos na última aula sobre a importância de nós cuidarmos da herança do Senhor, que são os filhos, de educarmos à luz da palavra de Deus. E eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na última aula, para que nós possamos entrar na aula de hoje, agora para que nós possamos entender o que é a verdade, entender o que é a inteligência, para que depois então nós possamos sim ensinar os nossos filhos. Por isso que o tema da aula 2 é educação cristã, inteligência e verdade, à luz destes 2 textos aqui do Evangelho de João. E os pontos importantes da aula anterior que nós vimos, eu falei sobre o aprendizado por mimese. O primeiro professor dos filhos são os pais. Os filhos repetem aquilo que os pais fazem. E aí eu levantei aqui, fiz uma observação, uma pergunta na verdade, se você ora na frente dos teus filhos, se tu leres a Bíblia na frente dos teus filhos. Como tu tratas a tua esposa, como tu tratas o teu marido na frente dos filhos. Porque a primeira forma de a criança aprender alguma coisa é repetindo. Ela observa o pai fazer, observa a mãe fazer, então ela aprende. E muitas das vezes os pais se preocupam, a gente vai chegar no último ponto, em colocar o filho em várias coisas, várias atividades para ele fazer. Oi, melhorou? Só aumentar um pouquinho mais, o pessoal lá no fundo não está ouvindo. Oi, melhorou ou não? Tá melhor? Aqui na frente está tudo bem, mas lá no fundo o pessoal está com dificuldade de ouvir. Então, nós nos preocupamos em colocar os nossos filhos na escola de música, numa escola de natação, numa escola de reforço, enfim. O filho passa a maior parte do tempo recebendo o capital moral de outras pessoas que não dos pais. E depois os pais reclamam dizendo, poxa, mas eu dou tudo para o meu filho e ele aprendeu isso onde? Porque ele não tem o convívio com o pai e com a mãe. Então, eu levantei aqui a ideia de nós lermos a Bíblia na frente dos nossos filhos, de nós orarmos na frente dos nossos filhos, de mostrarmos reverência a Deus na frente dos nossos filhos e assim por diante. E a outra ideia que eu trouxe foi sobre falar, os pais conversarem com os filhos nos mais diversos assuntos, porque tão rápido ele aprenderá a falar, tão quanto ele ouvir. Então, se ele ouve o pai conversar com ele, se ele ouve a mãe conversar, ele ou ela, me refiro aqui à criança, mais rápido ela aprenderá a falar, mais rápido ela aprenderá a saber
entender o que houve para depois desenvolver a fala dela. Tá? Uma criança com 4 ou 5 anos de idade, tá, em países desenvolvidos, ela já está alfabetizada, ela já conhece as letras, ela já conhece os números. E no máximo, com 10, 12 anos, conhece boa parte das regras gramaticais. Aqui no Brasil, não é assim. Adultos saem das universidades e sequer sabem ler. Né? Então esse é um dos grandes problemas. O problema está onde? Na base. Falei também da inversão dos vetores, quando nós percebemos que Deus, lá ao criar Adão e Eva, Ele estabelece um padrão de relacionamento. Primeiro o relacionamento com Ele, depois com a sociedade e depois com o próximo. E isso é o padrão de cultura. Foi isso que nós vimos. E também nós vimos que nós temos uma tendência, o quê? Dinheiristas. O que isso significa? Veja bem, nós nos preocupamos o tempo todo em dar uma ótima, e chamamos isso de educação para os filhos, matriculando-os nas melhores escolas, matriculando-os em cursinho, preocupados com o quê? Que eles façam o vestibular, como foi orado aqui hoje, né? Irão fazer o vestibular, para que eles tenham a profissão e depois, de preferência, façam um concurso. Melhor ainda se for o concurso do judiciário, porque paga mais. Então, ou seja, nós estamos preocupados com a vida financeira de nossos filhos e não preocupados em fazer com que eles busquem as virtudes, busquem as coisas do alto. Quando o pai chega, quando a mãe chega do trabalho e pergunta ao filho a primeira coisa, leu a Bíblia? Orou? Não. Fez o dever de casa? Estudou? Como é que está a preparação para o vestibular? Então nós fazemos o quê? Uma inversão dos valores que Deus, dos vetores que Deus estabeleceu de relacionamento. Então perceba que nós temos naturalmente uma tendência dinheiristas. E eu trouxe ali ainda um texto muito importante de Efésios para a gente entender o que de fato aquele texto significa, porque eu trouxe um exemplo também aqui de como nós deseducamos os nossos filhos desde a meninice. Trouxe o exemplo da propriedade privada que é inerente ao ser humano desde a sua nascença. Tá? Então, quando nós vemos o decálogo dizendo não furtarás, pressupõe-se a existência de propriedade privada. E quando nossos filhos têm um brinquedo e eles dizem, ó, é meu, nós os ensinamos a dizer, não, deixe de ser egoísta. Na verdade, o que nós estamos fazendo é tirar dele o direito que é natural dele. Saber que ele tem propriedade privada e aquilo que é dele. Então, nós aprendemos a deseducar os nossos filhos desde a meninice. E aqui eu quero abrir um texto lá de Efésios 6,4 para a gente poder entrar no assunto da aula de hoje. Efésios 6, o versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muita gente entende que esse texto diz respeito aos pais não provocarem a ira nos filhos. Mas não é isso que o texto significa. Veja, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. A principal deusa desses cristãos, antes de serem cristãos, é a deusa Ártemis. E aqui a gente precisa navegar um pouco na mitologia grega para que possamos entender o que de fato esse texto significa. Ártemis era filha da deusa Leto, irmã gêmea de Apolo. Tá? Leto, quando foi para ter filho, ela era uma concubina de Zeus. E a esposa de Zeus, que era a Eris, amaldiçoou para que ela não tivesse os filhos, onde tivesse terra. Então ela teve fortes dores de parto, foram dias e dias para que ela tivesse os 2 filhos gêmeos, Ártemis e Apolo. Então nasce primeiro Ártemis, e ela viu o sofrimento da mãe, depois nasce Apolo. Ártemis, portanto, ela amaldiçoa a família, dizendo que nunca iria se casar e ter filhos por conta do sofrimento da mãe. É desse lugar, é desse contexto que esses cristãos de Éfeso foram tirados. Eles cultuavam a deusa Ártemis, sabendo disso, e cultuavam também o deus do vinho, Dionísio, bem como também os filhos eram ensinados a fazer a mesma coisa. Então eles cultuavam aqueles deuses gregos, cultuavam a deusa Ártemis, que amaldiçoou a família e disse que não iria se casar e nem ter filhos, e também cultuavam o deus Dionísio, ou o deus Baco. E os filhos eram ensinados também a fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve sobre a importância da família, dos pais, das esposas, dos maridos, ele está olhando para esse contexto de onde aqueles cristãos foram tirados e como eles viviam a vida deles. Então, quando o texto de Apocalipse fala de Efésios fala para não provocarmos a ira nos nossos filhos, é para que nós os ensinemos à luz da palavra de Deus. Não por acaso o versículo seguinte vai dizer:
O versículo seguinte vai dizer: antes criai-os na disciplina do Senhor, porque os pais viviam aquela vida, ensinavam os filhos a viverem da mesma forma. E ao fazer isso, provocava nos filhos o quê? O castigo de Deus, a ira de Deus. Então, quando nós não ensinamos os nossos filhos à luz da palavra do Senhor, nós estamos provocando a ira de Deus para com eles. Não é que nós não devemos irritar os nossos filhos. Não tem nada a ver com isso o texto bíblico. Ele está dizendo para que nós, pais, que somos responsáveis por nossos filhos, não provocar neles a ira de Deus. Antes, devemos ensiná-los a disciplina do Senhor. Ensinar a eles a palavra de Deus. Tá? Então isso foi o que nós vimos e estabelecemos, ou melhor, percebemos que Deus estabelece um padrão de relacionamento que é aquele ali, que a gente chama de realismo ali, pode ser chamado de realismo teontológico. Ou seja, teontologia significa que Deus é quem estabeleceu os princípios de como toda a criação vai funcionar. Por isso que chama-se ali de realismo teontológico. E aí nós vamos entrar na aula de hoje propriamente dita, que é educação cristã, inteligência e verdade. E aí fica a primeira pergunta para nós: o que é verdade? Né? O que nós podemos entender por verdade? Tá? E aí a gente vai voltar a ler o texto lá de João 14,6, que diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja que tem algumas palavras para a verdade no texto bíblico. E essa palavra a qual Jesus se refere, ele está dizendo o seguinte: que ele é aquela verdade prometida. Mais uma vez, é importante que nós nos debrucemos um pouco sobre a literatura da época para que nós possamos entender com profundidade o texto bíblico. Veja, quando Jesus fala, ele diz assim: eu sou a aletheia, que é a palavra para a verdade. Let é o nome de um rio do submundo. Um rio do qual se você fosse banhado nesse rio, você esqueceria de suas vidas passadas. E para que você recuperasse a sua memória, havia a necessidade de você beber da água do poço da deusa Mnemosine. Então percebam que todo o primeiro século ele era norteado pela filosofia, ou melhor, não exatamente uma filosofia, mas pela mitologia grega. Era aquilo que permeava o imaginário daquele povo, e toda a ideia dos mitos gregos tinha a finalidade de conduzir o comportamento do povo, comportamento político, religioso e econômico. E eles viviam à luz disso. Tá? E a linguagem que foi usada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João aqui no texto de João, é a mesma da época. Então quando ele fala que Jesus é a aletheia, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou aquele que o meu pai prometeu, aquele que ele não esqueceu. E ele prometeu quando? Lá em Gênesis 3:15. Então quem é a verdade? É uma pessoa que foi prometida, e agora essa pessoa prometida encarnou. Então Jesus está falando exatamente isso: olha, meu pai não se esqueceu de vocês. Eu sou a verdade. Então verdade diz respeito a uma pessoa. Verdade é a promessa de Deus. Quando lá no texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Abacuque diz que o justo viverá pela fé. A palavra que está ali no texto original é a palavra que significa confiança. Confiança em quê? Na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus disse que ia acontecer ao longo da história da revelação, aconteceu. Então o que o profeta está dizendo é que nós devemos viver confiando naquilo que Deus disse. E o que foi que Deus prometeu desde o início? Ele prometeu a vinda de um Salvador. Tanto que a palavra que está lá é a palavra emuná. É essa palavra em hebraico que está lá no Antigo Testamento, quando Abacuque diz que o justo viverá pela confiança inabalável em Deus. Perceba que existe uma outra palavra no Novo Testamento, que está lá em Apocalipse 3,14, que é a palavra amém. E essa palavra amém, ela também significa o quê? Verdade. Tá? Só que essa palavra amém é derivada da palavra emuná. Não é uma palavra genuinamente grega, ela é uma palavra hebraica. Isso significa o quê? Que se João está chamando o amém, apontando para Jesus Cristo, ele está dizendo: olha, aquele que Deus prometeu agora está aqui, ó, encarnado. Ele está em carne. Então devemos viver de acordo, devemos olhar para aquele que Deus prometeu, olhando para a promessa cumprida e entendendo que a verdade é um homem e é um Deus. É aquilo que diz o texto de Apocalipse. E a palavra aletheia, nós já trabalhamos ela aqui
entendendo que é uma promessa que Deus fez e agora a promessa foi cumprida. Se Letes era o nome do rio, significa ausência de esquecimento. Tá? Então, Deus não esqueceu do seu povo. E por fim, ele é o agente criador. Então, a verdade quem é? A verdade é uma pessoa que criou todas as coisas, como nós lemos no texto de João, do capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Então, o que é a verdade? A verdade é o próprio Cristo. Ele é a verdade prometida, ele é a verdade encarnada. E é esse mesmo Cristo agora que criou todas as coisas e disse como cada uma dessas coisas iria funcionar. Entendido até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Ou não? Tá tudo bem? Muito rápido? Tá, né? Como sempre, né? Não tem jeito, né? Que eu estou tentando, viu? Que a mulher puxa a orelha toda hora, mas não tem jeito. Então, diante disso, sabendo o que é a verdade, agora pensemos o que é inteligência. Entendendo o que é a verdade, voltemos agora à inteligência. E começamos a definir inteligência não por aquilo que inteligência é, mas por aquilo que inteligência não é. Inteligência não é a habilidade que nós temos de resolver problemas. Inteligência não é a minha destreza com a matemática, com a física, com a química, com qualquer área do saber. Tá? Inteligência não é sobre isso. Tá? Inteligência não diz respeito à minha capacidade de resolver problemas. Tá? A minha habilidade na matemática. É muito comum você perceber, poxa, aquela pessoa sabe muito matemática, então ele é inteligente. Sabe muito física, é inteligente. Né? Mas inteligência não diz respeito a isso. Antes de a gente chegar na definição de inteligência, é importante a gente entender alguns conceitos. Hoje se conversa muito no abstrato. Né? Conjectura-se muita coisa. Né? E a gente não tem a coisa real. O que é a coisa real? E aí, quando nós pensamos naquilo ali, signo. Signos são o quê? São as letras que formam as palavras. Né? Numa conversa, se tem letras e se tem palavras. Quando nós falamos de significado, nós temos um conjunto de palavras que vai explicar uma palavra anterior. Mas ainda assim, cadê o objeto real, a coisa real? E aí nós entendemos que é o referente. O que é o referente? É a coisa que existe e as propriedades dessa coisa. Né? O que são as propriedades? É o que determinada coisa pode ser. Quando Jesus Cristo cria todas as coisas, ele começa dizendo, haja luz, lá no texto de Gênesis 1 e 2, ele chama luz antes que ela venha a existir. Ele chama terra antes que venha a existir, dando nome a cada elemento criado. E esse nome que Deus, Jesus Cristo, dá a cada elemento criado, carrega com ele propriedades, princípios de funcionalidade. Hoje nós vivemos uma inversão tão grande que nós até aceitamos a linguagem que é usada. Nós começamos a aceitar, não de forma genuína, não de forma... mas nós aceitamos intuitivamente, quando, olha, aquele homem virou uma mulher. Nós costumamos falar isso. Isso não é possível. Nem homem vira mulher, nem mulher vira homem. Isso é impossível, porque cada ser tem a sua propriedade. Quem deu essas propriedades foi o próprio Deus, Deus Filho, Jesus Cristo. Então, o nome carrega consigo propriedades. Quando eu falo banco, logo tu pensas, olha, é um lugar onde você pode sentar. Mesa, a mesma coisa. Púlpito. Então, todo e qualquer objeto, ele carrega propriedades. Tá? E é isso que nós devemos atentar para quando nós formos falar, quando nós formos ler o próprio texto bíblico. Porque nós acabamos conjecturando, ficando no campo da especulação, e o que de fato o texto bíblico diz, a gente não consegue sequer extrair a essência do texto bíblico. Isso prejudica em muito o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. Tá? Então, a gente trabalha o princípio ordenador do cosmos, que é o Logos. João, lá no primeiro capítulo, ele chama de Jesus Cristo de o Logos. Logos é a mesma coisa que razão, é a mesma coisa que lógica. Né? Por que João chama Jesus Cristo de Logos? Veja, a ideia da mitologia grega era descobrir de onde nós viemos e para onde nós iríamos. Essa era a ideia da mitologia grega, por isso começam a surgir o quê? Os deuses gregos com Hesíodo. Perceba que o ser humano está se relacionando com o transcendente, mesmo que ele esteja no vetor
errado, mas a busca pelo transcendente, ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. Então eles buscavam entender quem era que havia criado todas as coisas, né? Então, vamos dizer que, olha, era Gaia, a Terra, com Urano, e depois eles começam a dar nomes aos deuses que criaram todas as coisas. Avançando um pouco na história, quem é que nós temos agora? Algumas figuras chamadas de pré-socráticos, que eles vão descartar a possibilidade de terem sido deuses, quem criou o cosmos, quem ordenou tudo isso. Então eles começam a pensar no princípio ordenador. E esse princípio ordenador eles chamam de Logos. Por quê? Porque olhavam-se para a estrutura do cosmos, que significa ordem, e não acreditavam, não é possível que tenha sido esses vários deuses que são imorais, que se comportam como se não houvesse nenhum tipo de padrão. Então eles começam a tentar descobrir qual era o Logos. Qual era o princípio ordenador de todas as coisas. E para uns vai ser o fogo, para outros vai ser a água, para outros vai ser o ar. Então eles começam a mergulhar na criação, na coisa que existe e tentar descobrir. Até que chega um cara chamado Sócrates e vai pensar na parte imaterial. Ele falou, não, existe um único Deus. Somente um Deus que é o padrão de todas as coisas, é quem pode ter estabelecido esse princípio, e ele é uma causa não causada. Porque ele não pode ter sido causa causada. Tem que existir sempre, tem que ser eterno. Então busca-se agora a imaterialidade, entender a coisa imaterial, trabalhar a parte da alma do homem. Então perceba que os desdobramentos da mitologia que vai conduzir o comportamento do povo, ela vem afunilando até começarem a busca pelo Deus verdadeiro. E quando nós chegamos no primeiro século, João vai dizer, olha, tudo isso que vocês estavam procurando entender sobre o cosmos, é Jesus Cristo. Tudo isso que vocês buscavam, esse arquê, que era o mesmo princípio que eles buscavam, é quem? É Jesus Cristo. Ele foi quem criou todas as coisas, ele foi quem ordenou todas as coisas. Ele foi quem estabeleceu o princípio de funcionalidade de cada elemento criado. Então, quando João escreve o Logos, ele não está apenas dizendo que Jesus Cristo é uma palavra, mas ele está dizendo que Cristo é o Criador de todas as coisas e quem estabeleceu o princípio de funcionalidade para cada uma delas. Por isso que quando nós formos estudar qualquer elemento, nós temos que entender ou buscar entender o que é próprio de cada coisa. Tá bem? E aí, nós podemos fazer um filtro sobre aquilo que nós sabemos ou aquilo que nós não sabemos. Ora, se Cristo, que é o Logos, é o Criador de todas as coisas, estabeleceu como cada elemento deve funcionar, o que é a luz? O que é a escuridão? O que é a terra? Como nós vamos saber disso? O que é a política? O que é a economia? O que é tudo isso? Como que nós vamos ter certeza se sabemos disso ou não? Nós podemos graduar. Será que o que eu sei com certeza? O quanto eu investiguei aquilo que eu digo saber? Hoje, todo mundo dá opinião sobre tudo. E aí existe a máxima de que, olha, você deve respeitar a minha opinião. E a opinião ela não foi feita para ser respeitada. Respeito o direito de as pessoas falarem bobagem. Assim como eu quero que respeite o direito de eu não ouvir as bobagens que elas têm para dizer. Então o que deve ser respeitado é a busca pela verdade. Opinião, qualquer um pode emitir uma opinião. Agora, aquela opinião que eu estou emitindo sobre o texto bíblico, sobre qualquer outro assunto, o quanto eu sei daquilo? Paulo lá em Romanos 12:6, ele vai dizer que se você vai profetizar, que seja segundo a medida da tua fé. Isso significa que se você vai falar de Jesus Cristo, que seja o tanto que você sabe, o quanto você entendeu sobre Jesus Cristo. Tu não podes ficar inventando alguma coisa. Então diga somente o que tu sabe. Então o que eu sei com certeza? Eu de fato sei aquilo que eu digo saber? Ou eu só quero ser mais um para poder dar opinião? Hoje, infelizmente, o mundo está cheio de gente que gosta de falar sobre tudo e que não sabe absolutamente nada. Então nós não temos certeza daquilo que nós falamos. Se nós não temos certeza daquilo que falamos, para que falamos? Por que falamos? Apenas para fazer parte de um grupo? Apenas para se passar por alguém que nós não somos? Então, nem sempre emitir opinião daquilo que não se sabe é sábio, é prudente.
Aquilo que eu sei com alguma razoabilidade? Eu sei que provavelmente é assim? E por que eu sei que provavelmente é assim? Porque eu me debrucei, eu estudei, eu investiguei. Então eu sei alguma coisa sobre isso. O quanto eu sei sobre isso? Eu estudei 2 horas. Tá, então fala 2 horas aí e acabou, você não sabe mais nada. Então perceba que nós temos um hábito muito ruim de querer falar sobre tudo. De querer falar sobre qualquer assunto, sobre várias coisas. E nós não temos conhecimento para isso. Nós não investigamos sobre isso. E o que acontece? Nós vamos o quê? Mentir. Ainda que seja de uma forma indireta, se é que eu posso dizer assim. Por quê? Porque eu estou falando sem conhecimento de causa nenhuma. Não nos preocupamos com a verdade daquilo que estamos falando. Então, quando Jesus Cristo diz que Ele é a verdade, a verdade, essa pessoa encarnada que é a verdade, foi quem estabeleceu todo o princípio de funcionalidade da existência. Então, quando nós emitimos uma opinião e não estamos preocupados se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso, nós estamos desrespeitando a própria verdade encarnada, que é o próprio Cristo. O que nos diferencia dos animais? Alguns vão dizer, é a fala. Mas se nós ensinarmos um papagaio ali, ele vai acabar repetindo aquilo que nós falamos. Né? Mas o que nos diferencia dos animais é a razão. Se você perceber algum comportamento animal, você vai perceber que existe algum grau de razão em determinadas ações. Mas nenhum ser, absolutamente nenhum, tem a capacidade de dizer isso é falso, isso é verdadeiro. Somente nós, seres humanos, temos essa capacidade de dizer isso é falso, isso é verdadeiro. E por que o temos? Porque Deus nos fez seres inteligentes. E Deus estabeleceu um padrão. Nós não tateamos no escuro. Nós não estabelecemos padrões. Nós buscamos a essência da perfeição ou o padrão perfeito que foi estabelecido por Deus. O padrão de relacionamento com o divino, o padrão de relacionamento com o próximo e o padrão de relacionamento com a criação. É isso que nós buscamos. E como que nós vamos ensinar isso para os nossos filhos? Quando nós soubermos disso. Quando nós aprendermos isso. Então o que eu sei com certeza? O que eu sei com a razoabilidade provável? Ou o que eu sei por verossimilhança? Verossimilhança é dizer, olha, parece que foi assim. Então perceba que há uma graduação, ou uma gradação do conhecimento. Olha, parece que foi assim. Eu acho que foi assim. Eu não tenho certeza absoluta, e nem com probabilidade razoável. Mas existe uma verossimilhança, há uma similaridade. Pode ser que tenha sido assim. Ou o que eu sei como mera possibilidade. Tá? Então perceba que existe uma gradação do conhecimento. Isso é importante, inclusive, para quando nós formos falar da palavra de Deus. Se nós vamos falar de Jesus Cristo para alguém, falemos somente aquilo que nós sabemos, para não falarmos bobagem. Isso serve para qualquer área. Serve para quem é da área do direito, para quem é da área da medicina, para quem é da área da magistratura, serve para qualquer área. Área da docência. Hoje, infelizmente, o que nós temos de professores que não sabem o que falam, não sabem o que ensinam, e eu estou falando de professor de nível superior. Eu entrei numa universidade, não lembro qual era agora, e baixei algumas teses de mestrado, e era uma pior que a outra. Não só na escrita, mas no tema principal. Eram temas completamente aversos ao padrão que Deus estabeleceu. Sequer se aproximava desse padrão. Eram temas que tratavam da importância de professores homossexuais nas escolas, a importância de promover diversidade entre as pessoas. E são os temas em que a banca aprova, e é esse tipo de gente que está na universidade dando aula. Ou seja, é um monte de... Entenda o sentido grego da palavra, tá? Não é no sentido moderno que nós entendemos, mas o sentido grego da palavra. É um monte de idiota idiotizando outros. E aí a gente chega nesse caos educativo que nós estamos hoje. E isso está em todas as esferas. Inclusive, se não atentarmos dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Por isso é importante nós entendermos o
padrão. Quem estabeleceu o padrão foi Deus, o Logos divino. Tá? Então o que eu sei como mera possibilidade, eu sei como verossimilhança, como probabilidade razoável, ou eu sei com certeza, eu me debrucei naquilo que eu estou falando. Estou falando de Jesus, eu sei sobre o que eu estudei sobre Jesus Cristo? Ou eu não sei, eu estou inventando sobre o que eu disse? Então a gente chega numa definição de inteligência, que é a capacidade de aprender a verdade. Se agora eu conheço a verdade, se eu sei o que é a verdade, sendo ela uma pessoa, o próprio Jesus Cristo, quem criou todas as coisas e estabeleceu princípios de funcionalidade de cada uma delas, agora inteligente da minha parte é o quê? Viver de acordo com a verdade descoberta. Viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Por isso que o texto de Provérbios 25:2 vai dizer que a glória de Deus é esconder as coisas e a dos reis é descobrir. O que ele está fazendo? Desenvolvam as potencialidades da criação. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele não disse a Adão como tudo deveria funcionar. Adão foi descobrindo ao longo do tempo. Então inteligência é aprender a verdade. Inteligência é entender a verdade. Inteligência é viver à luz da verdade descoberta. Nós não temos o direito de descobrir uma verdade e andar à margem dessa verdade. Se nós fizermos isso, sabendo daquilo que é verdadeiro, nós estamos desrespeitando o próprio Deus, a verdade em carne, aquele que estabeleceu como tudo deveria funcionar. E a verdade, ela não liga para os nossos sentimentos, ela simplesmente é a verdade. A verdade não liga para as nossas emoções. A verdade, ela é a verdade. A verdade não está preocupada em agradar a mim, a agradar o meu estado emocional. A verdade está preocupada sempre em se mostrar. A verdade, ela é o tempo todo latente. É por isso que a nossa cabeça funciona sempre como padrões. Nós buscamos sempre padrão daquilo que é belo, padrão daquilo que é verdadeiro, padrão daquilo que é moral. Nós sempre fazemos isso. Se nós olharmos para qualquer civilização do mundo, qual civilização do mundo não possui um sistema de leis? E de onde reverbera esse sistema de leis de qualquer civilização? Sejam elas que se aproximam dos 10 mandamentos ou se distanciam. Elas vêm da lei moral de Deus. Ainda que se distanciem, ainda que se aproximem, mas elas partem de um padrão. Não assassinar, isso está em qualquer legislação do mundo. Honrar o pai e a mãe também está em qualquer legislação do mundo. De onde tirou isso? Do padrão que existe. De um padrão que existe. Então nós temos que nos preocupar cada vez mais em buscar a verdade. Aquilo que é verdadeiro, não importando com sentimentos, com emoções. Porque se houver qualquer moderação na defesa por aquilo que é verdadeiro, nós estamos prestando um serviço à mentira. É isso que nós estamos fazendo. Quando muitas igrejas não pregam o evangelho como o próprio João Batista pregou, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Falando do pecado do homem, nós não, quando essas igrejas não fazem isso, elas estão prestando um serviço a Satanás, porque não confronta a pessoa com a vida antiga dela. Quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e ele usa a palavra necro, cadáver, ele vai dizer, olha, vocês viviam como porcos imundos, porque o culto que vocês prestavam a Deus Artemis e o culto que vocês prestavam ao Deus Dionísio ou Baco de Bacanal, era culto de podridão. Vocês foram tirados de lá e colocados aqui. Agora vocês precisam mudar de comportamento. E tudo isso foi feito por meio da obra de Cristo. Quando nós não somos sinceros e realistas no que diz respeito à palavra de Deus, de quem nós éramos e o que nos tornamos por meio da obra de Cristo, nós estamos prestando um serviço a Satanás. Estamos prestando um serviço à mentira. É isso que nós estamos fazendo. Então, inteligência é uma potência que só serve para captar a verdade.
Ou seja, inteligência, tão inteligente eu sou, tão quanto eu tenho preocupação em buscar a verdade. Então todos nós somos potencialmente inteligentes, desde que tenhamos compromisso de buscar a verdade, de qualquer área. Não podemos ter compromisso com a mentira, e nem compromisso com meias verdades. Nós devemos ter compromisso com a verdade, porque a verdade é uma pessoa, o próprio Deus. E esta verdade encarnada foi quem estabeleceu como todas as coisas deveriam funcionar. A desvirtuação acontece por conta do pecado. Maldita é a terra por tua culpa. É o que o texto bíblico diz. E não podemos confundir aquilo que serve à inteligência com a inteligência própria. Eu disse no início que inteligência não é a habilidade que eu tenho com a matemática, com a química, com a física ou de resolver problemas. Isso é um meio que me leva à inteligência. A inteligência é aprender a verdade e viver de acordo com a verdade descoberta. Nós, principalmente nós cristãos, não temos o direito de viver à margem de uma verdade descoberta. E se vivemos assim, os nossos filhos verão nós vivendo assim, agindo assim, e eles irão nos copiar. A primeira forma de aprendizado, como eu disse no início, é a mimese, é a repetição. É a repetição. Deixa eu ver aqui. Vai, travou aqui, volta. Tá, e o que é então esse padrão? O que é essa verdade? Deus estabelece no início. Quando Deus fala para cultivar e guardar, não é somente a ideia de um trabalho, de um jardineiro, como é muito comum você perceber essa explicação. O que Deus estabelece é um padrão de relacionamento. E como eu já disse, nenhuma civilização no mundo, absolutamente nenhuma, não se relacionou com o divino. Todas. Se você fizer uma pesquisa da história das religiões, nenhuma delas deixou de se relacionar com o divino. Nenhuma. Nenhuma delas deixou de se relacionar com o próximo. Nenhuma delas deixou de se relacionar com a coisa criada. O que aconteceu é uma desvirtuação. E aí nós vemos o ser humano cultuando outros deuses. Nós vemos o ser humano se relacionando com o próximo de forma inversa, assassinando, matando, enganando, roubando. Nós vemos o ser humano se relacionando com a criação de forma que Deus não estabeleceu também lá no princípio, porque houve uma inversão daquilo que Deus houvera estabelecido. Mas esse sempre foi o padrão de relacionamento, e isso nós podemos chamar de cultura. Cultura não é aquilo que determinado povo faz. O povo de determinado país se comporta assim, eles são culturalmente assim, outros são culturalmente assim. Tem até algum grau de verdade nisso, quando nós falarmos do relacionamento social. Mas o padrão de cultura é esse, quando nós nos relacionamos com o Deus verdadeiro, relacionamos com o próximo, e relacionamos com a criação tal como Jesus Cristo fez. O que foi que Jesus disse? A mim importa cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que nós amemos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Que foi a última aula que eu tratei disso aqui. Quem é aquele que tem mais amor pelo próximo, disse Jesus Cristo, do que aquele que dá a vida por ele? Quantos de nós, homens, que temos a obrigação, segundo o texto bíblico, de dar a vida por nossas esposas e filhos? Será que nós, de fato, falamos isso da boca para fora ou nós somos, sim, capazes de fazer isso? Se a minha esposa estiver precisando de um coração literalmente, será que eu sou capaz de arrancar o meu e dar para ela? É isso que o apóstolo está dizendo. Se o meu filho estiver precisando, eu sou capaz de arrancar e dar para ele? Esse é o padrão que Deus exige de nós, homens cristãos. Ou nós falamos isso somente da boca para fora para parecer bonito? E por fim, relacionarmos com a criação. E aí eu volto no início, a tendência dinheirista que nós temos.
Nós preocupamos que nossos filhos tenham um bom estudo, que eles sejam bem preparados para ele fazer um vestibular, para ele ter uma boa profissão, para ele ganhar bem. E não nos preocupamos em ensiná-los a buscar as virtudes. E aí quando ele cresce, que ele está bem empregado, que ele ganha bem, ele se desvirtua, ou melhor, ele sai, ele se afasta do corpo de Cristo. E por quê? Poxa, mas eu dei tudo para ele. Não, você inverteu a ordem das coisas. E agora ele, com autonomia financeira e, entre aspas, autonomia intelectual, ele vai fazer o quê? Vai se afastar. Por quê? Porque tu não ensinaste ele a buscar as virtudes. Tu ensinaste ele a ser dinheirista, ter uma boa profissão, ganhar bem e viver financeiramente bem, para não ter problema financeiro. E depois nós nos preocupamos com outras coisas. E ainda dizemos que, meu filho, mas lá tu vais poder glorificar a Deus. Mas como se tu já não estás fazendo isso no início, na origem? Como é que ele vai fazer lá adiante, depois que ele entrar? E percebam que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu lá na queda. A mesma coisa foi o que aconteceu quando Adão não foi o cabeça, Eva ouviu a serpente, ou seja, a criação, e Deus foi deixado de lado. Deus sequer foi ouvido. Nós invertemos esses vetores. E quando os nossos filhos crescem e se desvirtuam daqui, é porque nós cometemos o mesmo pecado de Adão. Nós cometemos o mesmo pecado de Adão para com os nossos filhos. E depois, o que eu fiz de errado? Dei uma boa educação para ele. Matriculei no curso disso, no curso daquilo outro. Ou seja, o filho passa muito mais tempo fora, como eu já disse, recebendo capital moral de outras pessoas que não do pai e da mãe. E depois tu vai se perguntar, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? É o que foi que tu não fizeste, ou o que tu fizeste de forma equivocada. Então nós trabalhamos o tempo todo para deseducar os nossos filhos. E isso acontece por quê? Porque todo o nosso imaginário está permeado, seja na música, seja nos filmes, seja em peça teatral, de uma perversão daquilo que é padrão. De uma perversão daquilo que Deus estabeleceu como bom, belo e verdadeiro. E é por isso que nós transmitimos isso aos nossos filhos. E depois não se entende, porque quando eles crescem, eles acabam se afastando, não querendo vir mais à igreja, não querendo fazer parte da comunhão, porque agora está ganhando autonomia falsa, com a falsa intelectualidade, uma autonomia financeira. Não, agora eu sou dono da minha vida. Então nós precisamos entender que existe um padrão e que quem estabeleceu esse padrão é Deus, e nós devemos viver de acordo com esse padrão estabelecido por Deus. Isso é educação cristã. Educação significa buscar a verdade, sair do estado de ignorância. E como nós saímos do estado de ignorância? Entendendo que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo quem estabeleceu como tudo deveria funcionar no ato da criação. É isso que chamamos de educação cristã. Acho que engatou de novo, hein? Aí. E para a gente refletir um pouco, eu trouxe esses 3 pontos. Antes, algum comentário, pessoal? Estou vendo todo mundo me olhando meio assustado assim. Não sei se estão querendo me matar aí ou se estão... Fazer ali. Deixa eu levar o microfone aí para poder ficar mais fácil. Valeu, Fábio. Voltando um pouco lá atrás, quando você estava falando sobre o Logos, você comentou assim, eu gostaria que você repetisse um pouco. Você comentou sobre a época, os deuses. Eu gostaria que você repetisse um pouco para compreensão melhor. O que acontece? Depois da queda de Adão, o homem ele se tornou naturalmente idólatra. Ele busca sempre se relacionar com o divino porque isso está dentro dele. E costuma-se dizer que é na Grécia que começa a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, porque existe uma preocupação deles em entender de onde nós viemos, como tudo surgiu e para onde nós vamos. Isso é feito por meio de escritos.
Por exemplo, nós vamos ter as poesias homéricas, nós vamos ter a teogonia ou a cosmogonia de Hesíodo, que ele vai dizer que no princípio era o caos. E depois veio algo ordenador, Urano, Gaia, e as coisas foram se ordenando. Assim como Platão vai falar de um demiurgo que trouxe a ordem. Ou seja, percebe que ele está todo o tempo preocupado em entender de onde as coisas vieram, para onde nós vamos e como tudo isso é organizado. Ou seja, existe uma preocupação genuína deles entenderem isso. Só que quando avança na história, alguns homens vão perceber que não é exatamente assim. De que existe um arquê, um princípio que ordena tudo isso. Um princípio que organiza todas as coisas. E quando chegou o advento do cristianismo, João vai dizer que esse arquê é o logos. Ele não chama de logos por acaso, porque logos significa razão, significa lógica. Tá? Por isso que nós falamos da teologia, nós falamos aí da biologia, toda essa preocupação com a verdade. Então eles começam a buscar a verdade da coisa existente. E aí, quando chega em Sócrates, ele vai se preocupar com a parte imaterial. A preocupação de Sócrates com a parte imaterial é tamanha que ele está prestes a morrer por uma verdade que ele dizia estar dentro dele, ele não podia ir contra essa verdade, e que ele dizia, olha, eu não posso não defender essa verdade somente para eu viver, porque a minha alma ela é imortal. E é a partir daqui que vai me importar para onde eu vou. Então percebe que eles vão afunilando, eles vão caminhando para poder entender esse padrão que Deus estabeleceu. Então existia uma preocupação deles em entender a coisa existente e depois existia a preocupação em entender aquilo que é imaterial. Ou seja, havia uma preocupação com a imaterialidade, e a imaterialidade. E isso eles chamavam de logos divino. E João vai dizer que o logos divino é o próprio Deus encarnado. Tá bom? Mais alguém? Ninguém? Então o primeiro ponto que eu trago para a gente poder pensar nele é: acostume-se e acostume os teus filhos a desejar a verdade em qualquer circunstância. Muitas vezes o filho, por medo de dizer ao pai ou à mãe, ele esconde alguma coisa que ele fez na escola, ou ele omite algumas coisas. E nós deixamos isso de lado. Veja, o Olavo, esta semana, meu filho, contou a primeira mentira dele. Sabe qual foi a primeira mentira dele? Ele chegou chorando para a mãe dele, depois de eu ter dito para ele não fazer alguma coisa, e ele disse assim: mamãe, papai bateu. Aí eu chamei ele, papai não bateu, mas agora o papai vai. Vem cá. E disse para ele, olha, disse que era mentira, que o que ele estava fazendo era equivocado, era errado, ele nunca viu o pai dele fazer isso, a mãe dele fazer isso. Se eu deixasse aquilo passar, um pequeno erro no começo vai terminar num erro gigante no final. Então nós não podemos permitir que pequenos erros sejam alimentados, porque se alimentados, vão no final se tornar um monstro que vai acabar nos engolindo. Tá? Então, temos que nos acostumar e acostumar os nossos filhos sempre com a verdade. Saber aquilo que é verdadeiro. Se tu não sabes de uma coisa, nunca diga para o teu filho, se ele te fizer uma pergunta e tu não sabes, inventar uma história só para mostrar para ele que não sabe. Pesquisa. Busca saber o que é, para dizer para ele exatamente o que é. E vai ser importante não apenas para ele ter um relacionamento verdadeiro com o pai e com a mãe, mas para ele ter uma relação de confiança. Eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe. Veja, o exercício da inteligência exige um lado ético-moral. Ética e moral é a mesma coisa, tá? Que é verdade descoberta, é verdade vivida. Mais uma vez, nós não temos o direito de viver à margem de uma verdade descoberta. Não temos. Descobrimos uma verdade, devemos viver de acordo com essa verdade. Não viver de acordo com essa verdade é fugir do padrão. Não viver de acordo com a verdade descoberta é ser imoral. E por fim, não se acostume a agradar o teu grupo de amigos, acostume-se a agradar a Deus. Por vezes, nós estamos muito mais preocupados em ser aceito por determinado grupo e por isso nós andamos de acordo com aquele grupo do que de acordo com a vontade de Deus. Isso acontece em todos os meios. No meio universitário, então, nem se fala. Isso aí é o mais comum. Nós queremos agradar as pessoas e não agradar a Deus.
Jesus Cristo disse, lembre-se, Ele é o padrão. A mim importa fazer a vontade do meu Pai. É isso que a mim importa. Se nós nos acostumarmos com pequenas mentiras, com pequenos desvios, daqui a pouco nós não vamos mais saber o quanto nós nos distanciamos do padrão. Porque um erro pequeno no início vai terminar num erro muito grande no final. E nós vamos nos acostumando, daqui a pouco nós nem percebemos isso. E o que fica como reflexão de que nós não devemos ensinar os nossos filhos a serem dinheiristas. Mas para isso, nós devemos não ser dinheiristas. Nós devemos buscar as virtudes e ensinar os nossos filhos por meio de nossas ações também a buscarem as virtudes. Aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. E que virtude é essa? Acho que a bateria está fraca aqui, hein? Pode passar aí para mim? Acho que tem um slide ainda. Não? Tá. E que virtude é essa? O que é buscar as virtudes? É buscar o padrão que Deus estabeleceu. Primeiro relacionando-se com Deus, depois relacionando-se com o próximo e depois relacionando-se com a criação. Por vezes invertemos isso, né? Relacionamos primeiro com a criação. Então isso é buscar as virtudes. Relacionar-se com Deus, com o próximo e depois com a criação. Amém, irmãos? Pode falar, Fábio. Dileno, primeiro eu acho que o tema que você trouxe hoje é algo extremamente necessário para a vida da igreja. De fato, eu como pai, certamente isso serviu para muitos aqui, mas pelo menos para mim eu posso afirmar que serviu. Nós sim nos preocupamos certamente em dar aos nossos filhos, ou no meu caso ao meu filho, aquilo que eu entendo de melhor para ele ser alguém que possa ter uma boa profissão, seja alguém bem sucedido na vida, tenha uma profissão que dê a ele dinheiro. E muitas vezes deixamos de lado aquilo que de fato é o propósito maior, como você bem lembrou e destacou aqui, que nós como pais, nós temos uma prioridade absoluta, que é fazer e ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Dar um bom exemplo de homem de Deus para a vida dos nossos filhos. E muitas vezes sim, nós somos negligentes neste aspecto, priorizando as coisas do mundo, querendo que ele seja um filho, uma filha que tenha uma boa profissão, que seja bem sucedido na vida, que tenha uma profissão que lhe dê uma satisfação financeira. Mas na verdade o nosso principal objetivo e o que a gente tem que orar a Deus e ter a capacidade que Ele nos dá é que os nossos filhos sejam servos do Senhor, né? Independentemente do caminho que ele irá seguir. Então o primeiro aspecto que você me faz refletir ao tratar sobre a educação cristã é essa: qual é o tipo de educação e de prioridade que nós como pais damos aos nossos filhos. O segundo aspecto também é qual o sentido ou objetivo da educação cristã para nós, povo de Deus, na igreja. E aí a gente pode ir lembrando, até você mencionou Efésios 6:4, né? Mais um pouquinho antes, Efésios 4, 13 a 14, nós podemos concluir que o objetivo da educação cristã é que nós sejamos cada dia mais semelhantes, parecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da educação cristã, esse é o objetivo de nós estarmos aqui na igreja domingo após domingo, EBD, cultos, reuniões durante a semana, buscando a Deus na nossa casa. O sentido é esse: a gente precisa ser parecido com Cristo, semelhante com o Senhor. Esse texto que eu mencionei diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Hoje nós vivemos uma geração que temos muita informação, nós temos acesso a muitas coisas, né? Sim. Podemos aí ter contato com obras de fato que certamente nos edificam, nos abençoam e nos podem trazer conhecimento. Pregações, YouTube,
enfim, tantas coisas. Mas mesmo sendo uma geração que tem a possibilidade de ter tanta informação, e isso não sou eu que digo, vários pastores dizem, e eu menciono aqui especialmente o reverendo Hernandes, ele diz que, e não obstante nós vivermos uma geração com tanta informação, nós somos hoje a geração de crentes mais ignorantes com relação ao conhecimento da palavra. É uma geração que de fato não busca conhecimento na palavra do Senhor. É uma geração que muitas vezes se contenta em estar aqui sentado aos domingos ouvindo pregações, mas que de fato tem um conhecimento absolutamente raso, um conhecimento absolutamente pequeno diante de tudo aquilo que Deus revela a cada um de nós através da palavra dele. Então isso é algo muito sério, né? Nos falta conhecimento da palavra do Senhor. E a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. A gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa prosseguir conhecendo o Senhor, como diz lá em Oséias, né, 6:4. E lá também, como também o próprio Jesus Cristo disse, que por que nós somos tão fracos, espiritualmente falando? Por que nós sofremos tanto? Por que hoje nós vivemos uma geração onde tanta gente dentro da igreja, a gente não está falando de gente que não conhece a palavra do Senhor, gente que conhece a palavra do Senhor, vive uma vida miserável espiritualmente falando, porque lhe falta conhecimento da palavra. E a palavra de Deus diz que nós somos destruídos porque nos falta conhecimento. Oséias 4:6 diz isso. E conhecimento da palavra. Jesus Cristo diz lá em Mateus, salvo engano, 22, que nós erramos porque nos falta conhecimento do poder de Deus, dele e do poder do Senhor, né? Então isso é muito sério, isso é muito necessário para a nossa vida hoje, aquilo que você nos traz. Não só com relação à nossa educação aos nossos filhos, a prioridade, aquilo que de fato é o principal para nós como pais e mães, educarmos os nossos filhos, mas também como para cada um aqui, como servo do Senhor, como filhos de Deus, como crentes, como nós declaramos aqui. Até que ponto nós de fato estamos buscando esse conhecimento, nos dedicando em aprofundarmos no conhecimento do Senhor, né? E nos tornarmos sim, cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o sentido da nossa vida, né? Deus nos salvou, nos deu a salvação, nos justificou para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Filho dele. Então é um tema de fundamental importância e de fato foi um ensino que me fez refletir bastante e enfim, louvo a Deus pela sua vida. Amém. Tu trouxeste alguns pontos importantes aqui, ó. Você falou da facilidade que hoje tem acesso à informação. Veja, a condição moral e intelectual da nossa geração, a geração a qual nós vivemos, ela é certamente culpa da geração anterior, que é culpa da geração anterior. Então, se nós formos regredindo até o período, por exemplo, medieval, nós vamos perceber que ali era uma geração de homens fortes, homens que não se preocupavam em serem mortos pela verdade. Hoje, nós não temos essa geração, porque tudo é muito fácil. E a vida, quando é muito fácil, torna homens cada vez mais fracos. Esse é um ponto importante que você trouxe. E o outro é sobre a importância de ensinar os filhos. Eu só posso ensinar o meu filho aquilo que eu tenho. Eu só posso dar ao meu filho aquilo que eu tenho. Se a preocupação em ser dinheirista começa comigo, eu não tenho como transmitir o meu filho para que ele busque as virtudes. Não tenho. Então, acho que você levantou alguns pontos aí, e aí eu só queria destacar esses dois que também é muito importante. Deus abençoe. Pai Dona. Edileno, só nessa busca pela verdade, eu fiquei com dúvida naquela interpretação que você falou a respeito de Efésios 6:4. Sim. Ou eu não entendi, eu fiquei em dúvida. Então, Sim. se o irmão pudesse repetir. Posso. E dar a interpretação que foi dada a Efésios 6:4. Sim, posso. Para que nós possamos nos aprofundar no que aquele texto diz, a gente precisa mergulhar um pouco na literatura do primeiro século, em que permeava o imaginário daqueles cristãos da cidade de Éfeso. Ali tinha uma principal deusa que eles cultuavam, que era a deusa Ártemis. Deusa Ártemis, na mitologia grega, é a irmã gêmea de Apolo, filha da concubina de Zeus, chamada Leto.
Eris, que era a esposa de Zeus, amaldiçoou Leto para que ela não pudesse ter seus filhos onde tivesse terra. E graças ao deus Poseidon, ela teve o filho em uma ilha que não ficava presa à terra. Ártemis, vendo o sofrimento da mãe, amaldiçoou a família e disse que nunca iria se casar por conta disso. E Ártemis era cultuada pelos éfesos. Pensa nesses cristãos de Éfeso agora como aqueles que estavam mortos e cultuando essa deusa. E eles a cultuavam, bem como cultuavam também ao deus Dionísio, ao deus Baco, de onde vem a palavra bacanal. E eles ensinavam os filhos a terem o mesmo comportamento, porque era aquela forma como eles se relacionavam com o divino. Tudo isso aí é o que está envolvido no contexto literário. Então o evangelho chega até Éfeso e aí alcança aqueles cristãos, eles passam a fazer parte de uma comunidade cristã. E Paulo vai dizer para eles que vocês foram tirados daquela condição de podre, de cadáveres, e vieram para cá agora. Vocês foram vivificados. Vocês têm de viver agora em novidade de vida. E aí Paulo começa a trazer instruções para toda a família. E quando ele fala no capítulo 6, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ele está dizendo, não ensinem os seus filhos as mesmas coisas que vocês praticavam antes, como era feito. É isso que o apóstolo está dizendo, é isso que ele tem em mente quando ele está dizendo, não provoque a ira nos nossos filhos. Não é para nós não irritarmos os nossos filhos. Não provoque a ira de Deus, porque se vocês continuarem nas mesmas práticas que outrora vocês faziam, ensinando os filhos de vocês a fazê-lo, porque era a forma como eles se relacionavam com o divino, a ira de Deus virá também sobre eles. Aí por isso que ele vai dizer agora, antes ou mais, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, ensine-os a palavra de Deus. Ensine-os a cultuar o Deus, a voltar para aquele padrão e não se relacionar como vocês se relacionavam antes com os deuses gregos. Deu para ficar claro ou não? Eu entendi a explicação, mas eu não consigo ficar de acordo com ela, porque a palavra ali parogizou, ela quer dizer, ela é citada 2 vezes no Novo Testamento, lá em Romanos 10, 19 e nessa passagem. Sim. E ela quer dizer exatamente aquilo que é provocar a ira, incitar a ira. Então, na verdade, naquela passagem de Romanos, ela quer dizer que Deus está usando o povo gentil para suscitar ciúme em Israel e despertá-los ao Evangelho. E nessa passagem de Efésios, eu entendo o contexto de hoje, que a sociedade, de um modo distorcido, quer retirar a autoridade dos pais e particularmente do homem dentro da família. Mas o que esse texto de Efésios 6:4, por esse vocábulo grego, quer dizer pai, você tem autoridade dentro da sua casa, mas você não pode abusar dela. Você não pode gerar ressentimento no seu filho na educação que você deve ter. Crie-o na admoestação e na disciplina do Senhor. Me parece que é isso que esse texto diz. Isso que você está dizendo para mim é uma grande novidade. Então, se você puder depois me apresentar a referência, eu ficaria muito agradecido. Sim, apresento sim, depois a gente conversa sobre isso, mas certamente, Donner, o texto ele está dizendo para que nós não provoquemos a ira de Deus. E a ira de Deus, quando se refere à ira, diz respeito a castigo, tá? Então, hoje nós não cultuamos uma deusa Ártemis, hoje nós não cultuamos o deus Dionísio, mas hoje nós somos o quê? Como eu disse, dinheiristas, e desvirtuamos a educação dos nossos filhos. Nós temos outros meios para desvirtuar os nossos filhos do caminho do Senhor. Mas depois sim, te encaminho a referência, que eu acho que aqui não é um lugar para a gente poder ficar discutindo esse ponto, mas depois eu te encaminho sim, sem problema nenhum. Tá bem? Mais alguma coisa, irmãos? Edilene, fala, Rafael. Esse era um ponto também que eu ia levantar também, que eu estou mais na linha do Donner. Até mesmo todos os comentaristas que eu li a respeito desse trecho, isso inclui Calvino, isso inclui também outros pastores muito influentes também no meio presbiteriano, eles vão muito nessa linha, inclusive fazendo também vínculos com Provérbios, quando fala de criação com os filhos. Então, de fato, isso para mim também é uma novidade. E a gente sabe que no meio antigo e no meio até mesmo atual, existem pais que abusam da sua autoridade e até mesmo subjugam os filhos de uma forma imoral. Então, realmente para mim também é uma novidade isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para provocar uma reflexão. Se nós não educarmos os nossos filhos à luz da palavra de Deus,
e Deus atribui a nós essa responsabilidade, nossos filhos serão salvos ou condenados? E se nós não o educarmos à luz da palavra de Deus, e eles se desvirtuarem da palavra de Deus, e não seguirem firmes no caminho do Senhor, o que vai recair sobre eles? A ira de Deus. É só uma reflexão, mas depois podem me mandar mensagem aí que eu... Tá, a gente pode, depois a gente discute a passagem aí, tá bom? Aqui não vai dar tempo a gente poder trabalhar linguisticamente tudo isso aqui. Beleza, irmãos? Pode, mas tem tempo. Eu queria só unir uns pontos aqui, e se eu estiver errado, você me corrige. Sobre a questão da demonstração na palavra de Deus, pegar um gancho aqui no que o presbítero Fábio falou, sobre trazermos os nossos filhos para a escola bíblica, estarmos na igreja, adquirirmos conhecimento na palavra de Deus, e a palavra logos, que é a tradução que é a palavra no grego referente à palavra verbo em João capítulo 1, versículo 1, correto? Sim, é a palavra lógica, na verdade, né? Verbo é uma tradução. No princípio verbo era ação, o logos, né? No princípio era o verbo, né? Sim. Aí eu queria só ligar uns pontos assim, que o verbo, né, que era Jesus Cristo, ele era Deus, estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no princípio, quando você vê Deus criando o mundo, a gente vê que Deus não usa nenhuma matéria-prima para criar o mundo, né? Ele usa a palavra, né? Eu não sei se é ali no princípio a palavra que Deus usa, né? É o mesmo verbo, é o logos, né? Mas eu vejo ali Jesus como a palavra, né, de Deus sendo usada. Eu faço uma ligação, entende? Entre a criação e Jesus ali na criação sendo estando com Deus ali criando o mundo por intermédio da palavra, da lógica, do logos. E ele diz assim: eu sou a verdade, lá em João 14,6, né? Então eu gostaria de fazer uma ligação entre esses pontos, que a verdade, né, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, né, que nos abre o entendimento, que nos dá a revelação daquilo que Deus nos fala, né, que é aquilo que nos vai dar condições para que nós possamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho que é o próprio Cristo, ou enfim, tudo ali tudo eu acho que eu entendi. Aponta para Cristo. Eu acho que eu entendi. Ali, quando você fala assim, de fato é Deus falando o que vai existir por meio da palavra dele, e Jesus Cristo criando, trazendo à existência o elemento da criação. O texto, sim, ele diz isso com muita clareza. Deus fala, Jesus Cristo cria. Ali existe uma relação trinitária na criação de todas as coisas. Tá? E aí, Jesus Cristo, como a gente expôs aqui, é a verdade, a gente deve viver à luz dessa verdade. Tá bom? Vamos orar, irmãos? O horário se estendeu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor venha nos conduzir por meio do Santo Espírito para que queiramos cada vez mais aprender acerca do Senhor, para que queiramos viver à luz da verdade aprendida por meio do Teu Santo Espírito. Nos conduza, Pai, até os nossos lares e nos traga logo mais no culto à noite para que possamos ter uma conversa com o Senhor, em que o Senhor diz
para nós o que o Senhor fez por nós por meio de Jesus Cristo, e que nós respondemos ao Senhor em louvores, em oração, em agradecimento, e que nós possamos cultuar o Senhor de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Estende o cuidado para com a nossa parentela e que nós vivamos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus.